Muito bem, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, a graça e a paz. Estamos dando continuidade aqui a esta série, o que o cristão precisa saber sobre as festas populares. Estamos tratando do assunto Halloween, um jeito enfeitado de ensinar ocultismo. Já tratamos desse assunto em algumas partes e agora vamos dar seguimento aqui. Já vimos os pontos de número 1 a 8. Você pode procurar aí no canal os vídeos que vão tratar dos pontos 1 a 8. Agora, então, partiremos a partir do ponto 9, onde vamos ver sobre algumas estratégias de Satanás para enganar, para iludir a mente das pessoas. Observe, em primeiro lugar, a primeira estratégia é a dúvida, lançar dúvida. Satanás tenta minar o caráter de Deus e a sua credibilidade. Ele começou a fazer isso já no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Queria que os dois duvidassem do que Deus disse. Você encontra isso em Gênesis capítulo de número 3. Satanás faz o possível para nos tornar ineficazes por meio da dúvida. E foi o que ele fez, lançando em descrédito a palavra de Deus, os comandos de Deus a Adão e Eva. Então, indo lá e colocando dúvida no coração deles, você tem aí o resultado catastrófico a toda a humanidade. Observe aí em branco na sua tela, diz o seguinte: Satanás, ele é mentiroso. Devemos sempre lembrar disso, não é? Disso. Por isso que ele coloca dúvida, porque ele é um mentiroso, ele é enganador. Diz em João capítulo 8, versículo 44 o seguinte: ele foi assassino desde o princípio e também sempre odiou a verdade. Não há nenhum tipo de verdade nele. Quando mente, isso é perfeitamente normal, porque ele é o pai dos mentirosos. Então a Bíblia vai deixar clara, né, que Satanás, ele é enganador, é do seu próprio caráter, do seu feitio, mentir e enganar as pessoas. Por isso, ele coloca dúvida. Mas, por outro lado, você tem aí, Deus é incapaz de mentir. O texto de Tito, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: a fim de que tenham a vida eterna que Deus lhes prometeu antes do princípio do mundo. E ele não pode mentir. Deus não mente, graças a ele por isso. Ele não é mentiroso, ele não é enganador, ele não coloca dúvidas. Ele é verdadeiro, ele é santo, ele é justo. O diabo não. O diabo, Satanás, ele é estrategista, ele gosta de dúvida, ele gosta de mentira, e por isso nós não devemos compactuar com essas práticas. Confie no Senhor Deus e na sua palavra. Confie no Senhor. O que está na sua verdade, o que está na sua palavra, é uma fonte segura para a sua vida. Romanos 10, 17 diz o seguinte: assim é que a fé vem pelo ouvir esta boa nova. Qual é a boa nova? A boa nova a respeito de Cristo. Esteja seguro nisso. Descanse nesta verdade. Confie no Senhor. Descanse na mensagem do Evangelho. Descanse na pessoa de Cristo. Você não precisa ter dúvida em seu coração. Também uma outra estratégia usada por Satanás é a autossuficiência. Satanás quer que acreditamos em nossas forças e recursos, sem confiar em Deus. Filosofias que pendem exatamente para o oposto da Bíblia. Coisas do tipo que inclusive nós vemos e ouvimos hoje em dia muito aí na mídia, na internet, e você vê essas colocações. Seja tudo o que puder, ou o poder está em você. Ou ainda não está aí, né? A lista prossegue, mas podemos citar aí a questão de você é o senhor do seu destino. Falas desse tipo, na verdade, são ideologias totalmente contrárias à palavra de Deus, que demonstram o caráter do coração humano caído, desgastado, afastado de Deus, aonde ele agora nos seus devaneios busca pela sua própria autossuficiência superar as suas crises e dificuldades. Duas formas de perceber essa tática da autossuficiência são quando pararmos ou quando paramos de orar e quando não estudamos mais a palavra de Deus. Aí nos tornamos dependentes da nossa própria ideologia, da nossa própria ideia, do nosso próprio coração. Isso, na verdade, a Bíblia chama, na verdade, de idolatria. Quando eu sigo a minha vida pelas minhas próprias paixões e vontades. O Senhor, ou vontades, né? O Senhor Jesus, ele diz, em João 15:5, ele diz que nós somos dependentes dele. Observe, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada.
Então nós dependemos totalmente do Senhor Jesus. Lembremos também que é Cristo quem nos fortalece. Filipenses 4,13, na linguagem de hoje, diz o seguinte: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação, ou posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o contexto é justamente aquele que o apóstolo Paulo menciona. Ele vai dizer que teve momentos de fartura, teve momentos de escassez, mas em todas essas coisas ele permaneceu firme no Senhor Jesus, porque o próprio Senhor Jesus lhe deu condições. O Senhor Jesus lhe fortaleceu. Então ele pôde enfrentar qualquer uma dessas situações contente no Senhor. Então, lembre-se, não é a nossa autossuficiência que faz as coisas acontecerem, é a nossa confiança e dependência total do Senhor Jesus. Também é importante lembrarmos, para saber se estamos conduzindo a nossa vida pelo nosso próprio coração ou se estamos na dependência de Deus, quando nós oramos, quais são os temas que nós tratamos? Qual é a forma que me dirijo a Deus? Quais são as minhas prioridades na oração? Se estou embasado no que nós encontramos lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5 ao capítulo de número 7, se estamos embasados naquilo que está ali, na verdade de Deus, ou se estamos embasados em nossas próprias paixões. Então é uma forma de nós vermos se nós somos autossuficientes ou se estamos na dependência de Deus. Diz o Salmo 84, versículo 5, ele diz assim: felizes são também as pessoas que fazem do Senhor a sua força e resolvem em seu coração seguir pelos retos caminhos de Deus. Então nós devemos sempre ter em nosso coração, querido irmão, que nós dependemos do Senhor. Ele é a nossa força, Ele nos conserva, Ele nos dá o sustento necessário a cada dia. Então nós dependemos dele, não somos autossuficientes. Também Provérbios 3, 5, 6 diz o seguinte: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que você fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Confiemos no Senhor de todo o coração. Não sejamos, então, autossuficientes. Vamos ver ainda uma terceira estratégia de Satanás, dividida agora em duas partes, parte A e parte B, que é a estratégia do falso ensinamento. Observe, acabamos nos desviando do caminho que leva ao ensinamento da palavra de Deus e confiando mais no que as pessoas dizem do que em Deus. Não passamos tempo suficiente estudando a Bíblia e, desse modo, não sabemos como responder às questões da vida ou da perspectiva de Deus e nos tornamos alvos fáceis para o inimigo. Por isso é importante estarmos sempre guiando e fixando as nossas atitudes, práticas na palavra de Deus, porque ela vai dar o norte seguro à nossa vida. A nossa cosmovisão de mundo, ela deve ser uma cosmovisão cristã, né? A nossa visão de mundo, ela deve ser cristã. Deus se comunica conosco por meio da sua palavra. Hebreus 4,12 diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Então Deus fala conosco, Deus se comunica conosco. E a forma que Deus faz isso é por meio da sua palavra. Então nós devemos ter essa palavra como base na nossa vida para que não sejamos orientados por falsos ensinos. Também você vê ali agora na sequência: estou crescendo espiritualmente quando busco responder às questões da vida pela palavra de Deus, tendo ela sempre como base, como orientação, como padrão para a minha vida. Então, se eu estou fazendo isso, é um sinal de que há um crescimento espiritual na minha vida e eu não estou compactuando com falsos ensinos. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 47 ao 49, nós encontramos a conhecida parábola dos dois fundamentos. E o Senhor Jesus, então, ele coloca de forma bem clara, ele separa aquele que é guiado pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor Jesus, ou aquele que é guiado, então, pelo falso ensino, pelo seu próprio padrão. Observe no versículo 47 em diante, ele diz: eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem, e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa,
cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio, e as suas águas bateram contra aquela casa. Porém, ela não se acabou, porque havia sido bem construída. Então, este é aquele que ouve a palavra do Senhor, que guia a sua vida pela verdade de Deus. No versículo 49, agora nós temos o oposto, aquele que guia a sua vida pelo seu próprio coração, pelo seu próprio padrão, e isso já equivale a falso ensino. Olhe no versículo 49, então diz o seguinte: porém, aqueles que ouvem e não obedecem são como um homem que constrói uma casa sem alicerce. Quando as cheias vierem, será desmanchada num montão de ruínas. Então essa é a grande diferença entre aquele que é guiado, aquele que cresce espiritualmente, sendo guiado pela palavra de Deus. O Senhor Deus nos ajude, que nós possamos ficar livres do falso ensino e sempre termos como base a palavra de Deus. Ainda sobre o falso ensino, nós temos essa passagem da Bíblia Sagrada e a certeza de que é ela quem deve guiar a nossa vida. Diz assim o texto de 2 Timóteo 3, 16, 17. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus, e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos fazer bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para fazer o bem a todo o mundo. Então, tenhamos essa certeza que a palavra que nos chegou é uma palavra soprada ou inspirada pelo próprio Deus. Por isso, essa palavra ela é inerrante. Tenha essa certeza no seu coração. Quando de repente você ouvir por aí na mídia, ou você ouvir por aí na internet de modo geral, dúvidas ou queixas a respeito da veracidade da palavra de Deus, tenha certeza, confie na passagem que você acabou de ler. A Bíblia é soprada por Deus, é o Senhor Deus quem entregou essa mensagem, então ela é isenta de erros, ela é isenta de erros na sua mensagem em geral. Fique tranquilo quanto a isso. Não caia no falso ensino. Não entre por essa linha perigosa. Fique com a tranquilidade e o sustento que você encontra e talvez sempre encontrou na palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Não se deixe levar pelo falso ensino. Na parte B do falso ensinamento, você tem o seguinte: a maioria dos participantes do Halloween encara essa tradição como folclore ou simples brincadeira de criança. Entretanto, brincar com os poderes das trevas é uma insensatez passível de amargo arrependimento e sujeito ao pagamento de alto preço em danos espirituais, que só serão reparáveis pela ação e poder do Espírito Santo. Portanto, não é uma simples brincadeira, não é um simples folclore, é algo muito sério, porque há nisso tudo manipulação espiritual, há nisso tudo envolvimento com as trevas. É claro, certamente, que muitos dos participantes participam com esse viés, com esse entendimento de brincadeira, certamente honestamente equivocados, sem nenhum tipo de maldade, realmente no seu coração, levando como uma simples brincadeira. Inclusive as crianças, na sua maioria, vão participar realmente na maior da inocência. Mas o que estamos querendo destacar é que o envolvimento com o poder das trevas, de modo algum, ele é inocente e ele tem algum caráter benéfico ou ele é uma brincadeira. O envolvimento, ainda que de forma sutil, com as trevas é altamente prejudicial e certamente o inimigo, Satanás, que é muito esperto, ele vai cobrar aí um alto preço em cima disso. Então devemos estar atentos para não cair no falso ensino. Olha o que diz aí na sua tela: devemos nos afastar daquilo que é mal. 1 Tessalonicenses 5:22, a Bíblia diz o seguinte, eu coloquei aqui em várias versões para compararmos. Ela diz, na versão Almeida Corrigida, abstendo-vos de toda a aparência do mal. Também na Bíblia Viva diz assim, afastem-se de toda a espécie de mal. Na Nova Tradução Linguagem de hoje, evitem todo o tipo de mal. E na NVI, afastem-se de toda forma de mal. Então você tem aparência do mal, espécie de mal, tipo de mal e forma de mal. E a ordenança, o comando da parte de Deus para nós é ficarmos longe disso, nos afastarmos disso.
Não estamos querendo supor aqui que devemos desprezar as pessoas. Não estamos dizendo aqui que nós não devemos conversar com essas pessoas ou algo nesse sentido. Longe disso. Inclusive, recomendamos a você, para que você visualize a parte 4 deste material sobre o Halloween, onde tratamos inclusive sobre a oportunidade de evangelismo, a oportunidade de anunciar a Cristo nesta época do Halloween. Então, não estamos dizendo aqui que as pessoas em si devem ser vistas como algum tipo de inimigo a ser vencido. Não é de modo algum essa a proposta. Estamos falando aqui do poder das trevas, baseado naquilo que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta ela não é contra seres humanos, ela é contra o poder das trevas. Então é isto que estamos querendo orientar aqui, o cuidado, a atenção, para que não nos envolvamos com o poder das trevas, o poder do maligno. Devemos então nos afastar de tudo aquilo que é mal. Também precisamos nos apegar ao bem, não ao mal. Conforme Romanos 12, 9, a Bíblia diz, não finjam apenas amar aos outros, amem realmente. Aí ele diz para nós assim, odeiem tudo aquilo que está errado. Em outra versão seria, odeiem tudo aquilo que é mal. Coloquem-se ao lado do bem. Essa deve ser então a nossa atitude. Por isso precisamos estar atentos para não sermos enganados pelos falsos ensinamentos. Também uma quarta estratégia utilizada por Satanás é a estratégia da confusão. Satanás é, entre aspas, mestre em gerar confusão por meio de mensagens mescladas, ou seja, ele mistura. Você tem um pouco de verdade, muito de mentira, e você já não sabe mais o que é a verdade, qual é o padrão. A única forma da pessoa escapar dessa confusão é se ela tiver a palavra de Deus como base na sua vida. Senão ela será facilmente enganada. Diz aí na tela, ele trabalha muito para corromper os padrões de moral existentes em nossa sociedade. Por exemplo, no casamento, na sexualidade, o direito à vida e etc. O diabo gosta então de gerar esse caos, essa confusão. E basta você olhar ao seu redor, você vai ver que ele tem feito aí um trabalho com muita força. Mas nós devemos fazer o quê? É aquilo que está aí abaixo, na parte inferior da sua tela. Oremos a Deus e estudemos a sua palavra. Orar e estudar a palavra de Deus. Orar e meditar na palavra de Deus. Ali nós vamos encontrar a orientação, a base, a orientação para que tenhamos uma cosmovisão cristã, para que as nossas decisões possam ser bem tomadas a cada dia. E aí, certamente, nós não cairemos em confusão. Observe o texto de Isaías 30, 21. Olha que texto interessante, diz assim a Bíblia. Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês, dizendo, o caminho certo é este, andem nele. O Senhor, pelo seu Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. Então, quando nós estamos nos desviando do seu caminho, ou dando seguimento a algum tipo de ensino enganoso, o Espírito Santo, então ele nos orienta ao caminho que devemos andar. E aí nós precisamos estar, então, atentos à sua voz. Também Filipenses 4:6 diz assim, não se aflijam com nada. Ao invés disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês. E não se esqueçam, claro, de agradecer-lhe suas respostas. Então nós devemos pedir a Deus, orar a Deus, buscar a direção nele para guiar então com segurança as nossas vidas. Orar a Deus e também meditar na sua palavra. E também Tiago 1:5 diz o seguinte, mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ele a dará porque é generoso e dá com bondade a todos. Então, nós precisamos dessa sabedoria, precisamos desta orientação que vem do alto para conduzir as nossas vidas. E se nós pedirmos a Deus, ele é bondoso, ele é generoso para nos dar sabedoria. Amém? Então, estejamos atentos a estas estratégias de Satanás. E agora vamos ao 10º ponto, então. Participar ou não desta celebração. Nós gostaríamos de colocar aqui alguns fatos e que nós, tendo como base a palavra de Deus, cheguemos às nossas próprias conclusões sobre este assunto. Observe, então. Eis alguns pontos a se pensar para chegarmos a uma conclusão pessoal
sobre a participação ou não nossa, de nossa parte, e de nossos filhos no Halloween, ou algum outro tipo de atividade semelhante. Então vamos tentar tirar aqui uma conclusão. Você que está aí na sua casa, você que está com a sua família, reflita, converse entre vocês, e vocês certamente, tendo como base a palavra de Deus, a orientação da verdade do Senhor, você irá certamente com sua família chegar à melhor conclusão, certamente. Observe alguns fatos sobre o Halloween. Esse é um dia especial para muitas religiões ligadas ao ocultismo e ao diabo. Só gostaríamos de frisar aqui que não estamos querendo promover algum tipo de sensacionalismo em cima dessas questões. Vale destacar que todos os dias do ano, todos os dias que nós atravessamos na nossa jornada, todos esses dias são decretados pelo Senhor. Dia 31 de outubro ainda é mais um dia que fez o Senhor Deus. Amém? Guardemos sempre isso em nosso coração. Não entendemos que o dia 31 de outubro é um dia que o diabo é dono dele. Pelo contrário, o Senhor Deus é o Senhor do dia 31 de outubro. Todos os dias da nossa vida, da nossa existência, estão decretados pelo Senhor Deus, conforme a linguagem que nós encontramos lá em Jó. Mas o que estamos mencionando aqui é que, de fato, os poderes das trevas, o pessoal envolvido com magia negra, com satanismo, com bruxaria, de fato, eles trabalham pesado nesses dias. Então, ele é um dia, nesse sentido, especial para eles. Assim também, lá abaixo, observe, assim como nos tempos remotos, antigos, ainda se acredita que, nesse dia, pode-se pedir ajuda ao diabo para as mais variadas finalidades. Este continua sendo um dia especial para os satanistas, porque eles entendem dessa forma que neste dia, então, é um dia em que a cortina que separa o mundo dos vivos e dos mortos, ela está mais fina. E então há uma sensibilidade maior para fazer pedidos ao diabo na esperança de que ele venha, então, responder. É claro que esta é uma prática, esta é uma visão, é uma atitude totalmente contrária à palavra de Deus. Ainda este fato a seguinte, observe, esse dia incentiva e sempre incentivou atividades espirituais não cristãs por parte de crianças e adultos, tais como, e o que vamos colocar aí é inegável, basta que você busque algum tipo de informação, você verá que estas práticas são muito comuns dentro de toda essa cultura e deste comércio que envolve o Halloween. Práticas de feitiçaria, prática de adivinhações, ocultismo e etc. Ou ainda, crianças experimentam uma tábua Ouija, e você pode buscar saber mais sobre isso aí. Você pode procurar imagens, algum tipo de explicação mais detalhada sobre a tábua Ouija, mas ela é o que, resumidamente falando? É uma espécie de um jogo, uma brincadeira, entre aspas, que é feita para promover algum tipo de adivinhação. Mas certamente é apenas nada mais do que um instrumento, um mecanismo de iniciação em algum tipo de feitiçaria ou magia, algo parecido com isso. Também acontece muito sessões mediúnicas, ou seja, uma sessão espírita, onde busca-se ali o contato com os mortos, com os antepassados, prática que a Bíblia reprova desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. O Halloween, em seu contexto, aí na sua tela observe, o Halloween em seu contexto mais amplo, ajuda a propagar ensinos antibíblicos tais como reencarnação, animismo, que é atribuir vida e divindade a objetos, por exemplo, ou coisas criadas, né? Alguns adoram então a lua, adoram o sol, adoram o rio, adoram a árvore e assim por diante. Então isso chama-se animismo. E também o druidismo, que é que vem dos druidas, lá do povo celta, que nós já mencionamos aí em outras partes desta série, né? Então, o druidismo, o animismo, reencarnação são práticas comuns dentro destes ambientes. A Bíblia condena práticas como bruxaria, feitiçaria, espiritismo, contato com os mortos, adivinhações e ações semelhantes. Todas estas estão, de alguma forma, associadas com o Halloween. Isso é importante destacarmos. De certa forma, todas elas têm algum tipo de conexão. O Halloween envolve isso. É claro, vamos destacar mais uma vez, nem todas as pessoas que participam do Halloween,
participam com esta intenção. Certamente que muitas pessoas participam na maior da inocência, realmente tendo em sua mente que é uma simples festividade, certamente envolvidas ali com a questão do comércio, vem como uma brincadeira. Certamente há pessoas que, ao participarem, não estão ali carregadas de uma conotação de envolvimento com as trevas, algo nesse sentido. Mas o contexto, o pano de fundo desta festividade, ele de fato está mergulhado, está encharcado por feitiçaria, por bruxaria, por magia negra e até mesmo aí por questão que envolve reencarnação, espiritismo e coisas desse tipo. Portanto, é importante que eu reflita com a minha família sobre então este conteúdo do Halloween, sobre tudo o que está envolto nesta prática, para que eu chegue à conclusão sábia, lúcida, então, a partir da palavra de Deus, se eu devo participar ou não, ou melhor, se eu posso participar, ou colocado ainda de outra forma, se me convém participar ou não convém participar. Isso é importante termos então sempre em mente, certo? Vamos chegando aqui ao final então agora e vamos tentar trazer algumas conclusões sobre este assunto do Halloween. E vamos caminhar no pressuposto de agir com sabedoria e prudência, ok? Vamos então avançar aqui a nossa conclusão. O professor cristão Nathan Busnitz, ele nos auxilia a uma boa conclusão sobre o assunto do Halloween. Então observe, em primeiro lugar, os crentes devem evitar qualquer atividade que está proibida nas Escrituras. Consequentemente, devem se afastar de qualquer coisa que tenha um ar de imoralidade, libertinagem e adoração satânica. Essa é uma grande verdade na palavra de Deus. Você tem aí vários textos. Nós vamos apenas citar aqui Romanos 13, 12 ao 14, que diz o seguinte: a noite já passou e o dia da sua volta estará aqui logo. Portanto, aqui a volta do Senhor Jesus. Portanto, deixem as más obras das trevas e vistam a armadura de uma vida direita, como devemos fazer os que vivemos na luz do dia. Versículo 13. Sejam modestos e verdadeiros em tudo o que fizerem, a fim de que todos possam aprovar a conduta de vocês. Não gastem o tempo em festanças desenfreadas, nem em bebedando-se, ou no adultério e na imoralidade, ou em brigas ou ciumeiras. Versículo 14. Mas peçam que o Senhor Jesus Cristo os ajude a viver como devem e não façam planos para deleitar-se no mal. Então nós devemos ficar longe aí dessas bagunças desenfreadas, esta orientação da palavra de Deus, tudo aquilo que envolve as trevas, nós devemos ficar longe, porque nós somos da luz, nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, evitar. Em segundo lugar, é um ponto muito importante. Quando tratamos com assuntos não proibidos explicitamente nas Escrituras, os cristãos devem aplicar princípios bíblicos para poder tomar decisões sábias e piedosas. O que acontece é que não há na Bíblia um versículo, olha, não participarás do Halloween. Não há algo nesse sentido, até porque o termo é recente, o termo é novo. Então não há ali uma orientação, né? Olha, fique longe do Halloween, fique longe dessa parte da cultura americana. Não há esse ensino na palavra de Deus. Mas há princípios na palavra de Deus que nos orientam a ficar longe. Em outras passagens nós encontramos ficar longe de feitiçaria, longe de bruxaria, longe de contato, né, comunicação com mortos. Tudo isso são orientações da palavra de Deus. Então nós pegamos esses princípios e aplicamos aquele assunto a qual estamos querendo saber. No caso do Halloween, não há uma passagem que use o termo Halloween, mas nós podemos pegar esses princípios de vários textos e aplicar para termos então a orientação de como lidar com a questão do Halloween. Por exemplo, é colocado aí em tela para você um princípio. Se eu participar dessa atividade, estarei desonrando a Cristo? 1 Coríntios 10:31 nos orienta. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E aqui fica difícil o meu envolvimento com prática das trevas ser feito para a glória de Deus.
Na verdade, eu estarei certamente desonrando a Cristo. Por quê? Porque em sua palavra, e as palavras de Cristo, você vai entender que também são as palavras dos apóstolos, as cartas do apóstolo Paulo são inspiradas também por Deus, e você vai encontrar ali orientações. Nós devemos ficar longe da feitiçaria, longe da mesa dos demônios e todo tipo de prática. Então, se nós participarmos disso, nós estamos desonrando a Cristo certamente. E eu devo ter isso então em mente. Também, em segundo lugar, ali embaixo, se eu participar dessa atividade, estou ferindo a minha própria consciência. E aí o princípio de Romanos 14, 19 ao 23, vamos pegar aqui apenas o 23, nos orienta, nos traz uma base, uma direção. Diz assim: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. E a questão que envolvia aqui era a carne, era o alimento, né? A carne de porco, muitas vezes, ou qualquer outra coisa assim, né? Podemos aplicar. Então, tudo aquilo que fere a minha consciência, que me coloca em dúvida, já não parte da fé. E agora, se eu avançar esse sinal, já virou então um pecado em minha vida. Já está ferindo a minha consciência. Então, eu tenho aqui dois padrões que são muito importantes. Em primeiro lugar, se eu vou desonrar a Cristo. E em segundo lugar, se eu vou ferir a minha consciência. E lembrando que toda a minha consciência, todo o meu pensamento, ele deve ser levado cativo a Cristo, a palavra do Senhor. Porque alguns poderão dizer, mas a minha consciência, ela não é agredida. Eu devo sempre me perguntar se minha consciência está sendo guiada pela verdade de Deus. Partindo aqui do pressuposto que eu sou um cristão. Então eu devo ter essa base, eu devo ter a palavra de Deus como direção. E se olhando para a palavra de Deus, eu verifico que a minha consciência está sendo ferida, então certamente eu devo ficar longe dessa prática. Mas também um outro fator importante, um princípio que nós podemos aplicar é: se eu participar dessa atividade, estarei tentando algum irmão em Cristo a pecar? Isso é importante, querido irmão. Existem irmãos que podem ter uma consciência mais sensível sobre alguns assuntos. Nós queremos destacar o seguinte: embora devemos cuidar para não sermos guiados por consciências fracas, por outro lado, devemos sempre ter misericórdia e amor para com os irmãos e as pessoas em geral. Por um lado, nós temos a orientação de que há irmãos que têm uma consciência mais sensível, e eu devo levar em conta a consciência dos meus irmãos. Porém, eu não devo ser guiado por essa consciência, senão eu posso cair inclusive em heresia. Mas eu preciso levar em conta e agir com sabedoria e cuidado. 1 Coríntios 8, 12 e 13, a questão que envolvia a carne oferecida a ídolos, né, em Corinto, então nós temos aí um princípio muito válido. Diz assim o versículo de número 12 e 13. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais eu comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é abrir mão do seu direito, ele vai deixar claro isso lá na entrada do capítulo de número 11, quando ele diz: sejam meus imitadores. O que ele está dizendo ali, após ter contado algumas renúncias que ele fez, né, no seu apostolado, embora fosse de direito, fosse lícito a ele, ele preferiu abrir mão para que não fosse um peso à consciência de outras pessoas. Por isso ele vai dizer na entrada do capítulo 11, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitar, né, nesse sentido, naquele contexto, imitar de abrir mão do direito para não ferir a consciência do irmão mais fraco. Então isso aqui é importante para nós, trazendo esse princípio diante do Halloween ou qualquer outra celebração semelhante que nós, porventura, formos convidados ou algo parecido, nós devemos nos perguntar se estamos ferindo ou desonrando ao Senhor Jesus, se estamos ferindo nossa própria consciência ou se eu estou ferindo a um irmão. Observe, mais ou menos desta forma, poderiam ser aplicados aí os princípios. Fere algum princípio bíblico? Se aquela prática fere algum princípio bíblico, eu preciso estar atento então. Vamos pegar o Halloween aí, que é o nosso assunto. Feitiçaria, bruxaria, contato com os mortos, são princípios, são ordenanças na Bíblia
E a palavra de Deus deixa claro que não convém a um crente. Então, se eu participar, eu estou ferindo um princípio bíblico. Outro ponto, ofende a consciência do meu irmão ou pode impedir que um não cristão venha a Cristo? Isso é importante. Então, a questão da consciência do próximo. Repetindo, eu não devo ser escravo da consciência do meu próximo, mas eu devo levar em conta e agir com entendimento diante disso. Então, se ofende o meu irmão, eu devo ficar longe também. E, em terceiro lugar, tal prática glorifica a Deus? O nome do Senhor Jesus vai ser engrandecido naquela prática? Se vai ser, glória a Deus. Então, vamos adiante. Mas se de alguma forma ofende a palavra de Deus, então Deus já não estará sendo glorificado. E eu devo então ter essa sabedoria e esse entendimento para lidar com tal situação. Portanto, meus irmãos, chegando aqui ao final desta reflexão geral aí sobre o Halloween, lembremos de Efésios 6:12, um texto muito conhecido que é muito pertinente para este momento. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Então, o que nós fizemos aqui ao tratar sobre o Halloween é tentar deixar claro que o pano de fundo dessa festividade envolve feitiçaria e bruxaria. Mas não estamos dizendo, e precisamos aqui mais uma vez, que devemos nos afastar das pessoas, que não devemos ter nenhum tipo de contato com pessoas envolvidas nessa prática. Pelo contrário, quem sabe, neste momento teremos uma oportunidade para evangelizar, para anunciar Jesus a essas pessoas, para que possam então ter assim o novo nascimento, possam assim ter uma nova mente, um novo coração e ter os seus nomes escritos no livro da vida. Mas o que deixamos claro aqui é o que está no princípio do versículo. Nós estamos lutando, na verdade, contra as forças do mal, contra as forças espirituais do mal. Não é contra a pessoa, não é contra o próximo, mas contra o poder das trevas. Este sim é o nosso grande inimigo e é por isso que fica aqui então este alerta sobre o Halloween. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Também aqui um destaque importante, dia 31 de outubro, lembrando aí de 1517, quando Martinho Lutero afixou lá na igreja de Wittenberg, né? Ele fixou as suas 95 teses e ali foi um momento assim marcante na Reforma Protestante. Dia 31 de outubro foi e continua sendo uma data importante para os cristãos. É celebrado aí então o dia da Reforma Protestante. Nós temos muito que comemorar, nós temos muito que agradecer a Deus por esse dia tão importante. Sempre lembrando, o Senhor Deus é quem governa todos os dias da nossa história, mas nós devemos ter sabedoria e tomar as decisões corretas e pautadas na verdade de Deus. Amém, queridos irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Aqui está, então, este assunto que tratamos, o Halloween, um jeito enfeitado de ensinar ocultismo, e estas são as referências que utilizamos, são várias, você pode dar uma olhada aí com calma, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, que Ele guarde o seu coração, guarde a sua família, guarde seus filhos, que você possa ter a sua vida guiada pela palavra de Deus, amém? Deus abençoe, um grande abraço a todos.